Olá a todos, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de cada um que está aqui acompanhando. Vamos iniciar o nosso ano de 2026. É com um grande prazer aqui que apresento para vocês o nosso Café com BV de hoje. Estamos iniciando a agenda sempre na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, trazendo conteúdo, trazendo uma riqueza de trocas, de network, de cases, para o enriquecimento mesmo e o avanço e o progresso responsável dentro das companhias e dos clientes nossos. Bom, nosso Café com BV hoje é muito especial, pós aí todas as promessas, o holofote da COP30 em Belém. Então, o tema da vez hoje aqui é realmente a gente discutir que estamos na hora da execução, a gente precisa de métricas, de rastreabilidade e, acima de tudo, de resultados, né? A gente sabe que muito se debate, mas o que o mercado está exigindo e que carece é de resultados, métricas e veracidade nos dados apresentados pelas companhias. Então, para isso tudo também o vetor financiamento é crucial. Então, esse é um tema também que a gente vai discutir. E para essa grande troca de hoje, aqui é o nosso primeiro BV, Café com BV do ano, com um tema aqui pós-COP, a gente trouxe dois grandes especialistas, a nossa gerente técnica Nicole Pervelli e o William Júnior, do Complexo do PCM, nosso cliente, nosso grande parceiro aqui, que a gente tem orgulho de trazer para debater o tema. Então, nós vamos falar hoje de sustentabilidade dentro da estratégia do negócio, em trabalhar realmente a trilha da descarbonização, em colocar isso dentro da sua gestão de negócio. Primeiro recadinho que eu gostaria de dar, fiquem à vontade em fazer suas perguntas no Q&A, coloquem suas dúvidas, façam seus comentários. A gente sempre deixa no finalzinho aqui da nossa apresentação um momento para dúvidas. Bom, mas para esquentar esse começo de conversa e para a gente dar aí uma visão geral do que a gente vai conversar, o tema da vez é COP30, o avanço e o impacto disso nos negócios. E a gente sempre faz aqui um olhar da missão estratégica da companhia. O Bureau Veritas é uma empresa que atua no B2B, mas a gente fala que é um B2B to society. Nossa estratégia empresarial é realmente ajudar nesse avanço sustentável, nesse progresso das empresas, nessa confiabilidade dos dados, dos produtos que o consumidor quer comprar, mas quer ter um respaldo ali de redução de risco, de redução de impacto socioambiental. Então, está ali alinhado aos nossos valores e a gente trabalha esse olhar de confiança, esse olhar de inclusão, esse olhar de responsabilidade do legado das companhias. Para começar aqui a nossa conversa, primeiro vou apresentar a todos. Eu me chamo Amanda Neme, eu sou a gerente comercial de sustentabilidade aqui do Grupo Bureau Veritas, tenho mestrado em sustentabilidade, sou engenheira química de formação, tenho mais de 28 anos aí de trajetória profissional, muito direcionado à indústria, meio ambiente, organismos de classe, e o olhar aí da sustentabilidade corporativa, estou mais aí de 15 anos aí mergulhada nesses projetos com esse viés e com essa importância. O William Júnior é nosso convidado aqui, nosso grande cliente parceiro. Ele é mestre em tecnologia de gestão ambiental, tem graduação também na área, atua principalmente com olhar de qualidade de água, tratamento de esgoto, monitoramento do ar, gestão ambiental portuária e licenciamento ambiental. Ele é o gerente de meio ambiente do Complexo Industrial Portuário do PCM e está à frente aí, líder da transição energética do Complexo do PCM. A Nicole Pervelli vem aqui como uma convidada especialista, acompanhou aí a COP30, junto com a participação efetiva do Bureau Veritas na COP, com a representação da nossa diretora de sustentabilidade, Andressa Lisboa. Ela também tem aí uma longa trajetória em sustentabilidade corporativa, com mais de 12 anos, MBA em sustentabilidade, tem ali também pós-graduação em segurança do trabalho, é uma engenheira ambiental de formação e ao longo aí dos anos vem atuando fortemente em certificações da área, economia circular, projetos de biodiversidade, carbono, stakeholder, então já tem uma longa trajetória e coordena a nossa área técnica aqui no Bureau Veritas. Bom, qual que é o tema da vez? É a agenda climática nos negócios. Então, aqui o objetivo do Café com BV é sempre trazer uma consolidação, uma síntese, um despertar e cases para mostrar que é possível, para mostrar o quanto isso realmente traz resultado e traz valor. E aonde isso está inserido dentro do grande portfólio que o Bureau Veritas atua. O Bureau Veritas tem hoje
mais de 50 soluções customizáveis, dividido em 6 eixos. A gente vai tocar no tema hoje do eixo de descarbonização e clima, mas fica aqui sempre a tela de tudo que a gente atua para que quem está nos ouvindo e precisar de um apoio, conta com a gente tem isso como um alicerce, ser o parceiro para a evolução da sustentabilidade das companhias. Bom, o Café com BV hoje é com esse olhar do desdobramento. COP30 passou, a grande discussão é sair do discurso para a ação. Tá, e como é que eu ponho isso em prática? Como é que o tema clima se incorpora dentro da gestão dos negócios? Como que isso impacta? Como que já está vindo também as cobranças? A gente sabe que dos acordos globais tem as regulações e as definições de cada país. O Brasil tem diversas regulações e obrigações já sendo permeadas aí em diversos setores, no agro, no portuário, que hoje vai ser o tema da vez aqui, junto com o complexo do PCM. Então, a gente carece de desenhar essa trilha da descarbonização, e eu pus uma ênfase aqui na palavra resiliência, porque resiliência climática também, que é o tema da adaptação, é crucial, né? E a gente trouxe o grande case porque a gente acompanha e sabe que eles já tiraram o discurso para ação. A agenda clima está na prática e a gente vai discutir um pouquinho e mostrar essa visão como um todo. Eu gostaria de fazer uma ênfase aqui primeiro, aqui na introdução, sobre a COP30. O Bureau Veritas participou ativamente, sendo representada pela nossa diretora Andressa Lisboa. Há um folheto, inclusive, muito rico dessa síntese e dessa visão do Bureau Veritas sobre como foi a COP30, com a visão do legado que a gente trouxe. Acho que tem um grande recado. A COP30 aconteceu na Amazônia e trouxe aquele olhar da importância da inclusão social para o tema do clima, da transição climática justa. Então, a gente debate nesse folheto sobre a taxonomia, o quanto a taxonomia vai trazer a linguagem financeira para a gente realmente conseguir escalar os projetos. Falou-se muito sobre justiça climática com o relacionamento com territórios. A gente sabe que grandes povos originários são defensores ali e protetores de áreas importantes aí que traz ali a nossa maior equilíbrio climático. Vamos falar também um pouco, fala também sobre transição climática e, por último, os caminhos e o grande gargalo ali da questão do financiamento, né? Até é muito comum o pessoal falar, o dinheiro está na mesa. O que carece? Maior clareza dos projetos para redução de risco. E a gente até fala que verificação independente deixou de ser um olhar técnico, é crucial, é chave crucial para que realmente você tenha acesso ao recurso. Então, fica aqui essa informação de que vocês acessem nosso material para que tenha ali aquele consolidação sobre como foi a COP30. Bom, mas por que é importante, tão holofote se dá ao tema da mudança climática? A gente sabe que tem um viés de causas naturais, mas tem um olhar e uma discussão muito grande da influência da ação humana, da influência dos grandes processos econômicos e industriais. Então, a gente precisa produzir mais com menos, produzir mais e gerar um produto sem a escassez hídrica, sem a escassez, sem o excesso de emissões de carbono. Então, essa é a grande discussão, por isso que dentro dos acordos mundiais, a ODS 13 sobre mudança climática está no centro de todas as demais. Ela impacta em diversas outras frentes. Os excessos e os grandes eventos climáticos extremos afetam na questão do acesso à fome, no recurso alimentar, geram doenças, propagam ali doenças relacionadas à proliferação por enchente e também ao excesso de calor. A gente sabe que a mudança climática e os desequilíbrios aí dos ciclos da chuva trazem maior escassez de água. Isso é um problema sério de necessidades básicas. Então, a gente tem perdas econômicas, a gente aumenta a desigualdade, a gente gera ali problemas de áreas urbanas, de perdas de patrimônios, de desastres naturais que afetam vidas, né? Então, a gente sabe que há uma influência muito grande em toda a riqueza de biodiversidade e pode isso gerar, inclusive, guerras e conflitos pela escassez de recursos. Há a questão também de deslocamento de população. Então, a gente fala que o ODS 13 está no centro da discussão da sustentabilidade corporativa. Não há como deixar isso de lado, ok? E qual é a trilha? Como é que a gente caminha? Como qualquer outro tema, existe 3 partes cruciais. Primeiro,
Ah, eu tenho que mitigar, eu tenho que reduzir. Se você não se conhecer, não tem como. Então, medir e identificar o que você impacta é a primeira etapa. Depois é onde eu consigo reduzir, onde eu não consigo reduzir, é o caminho para compensar. É preciso dar clareza e reportar informação para o mercado, e esse é um fluxo da descarbonização rumo ao net zero. Ok? Como é que o Bira Veritas ajuda? Em diversas frentes, como consultoria, como assessoria e como certificadora verificadora. A gente tem diversos produtos dentro da temática e da trilha da descarbonização, desde o início lá, mensurar elaboração do inventário, a verificação do inventário, avaliação de pegada de carbono com ciclo de vida, ajuda as companhias nas grandes frameworks e ratings, né, CBAM, CDP. E aí a gente entra também em toda a temática de financiamento climático também, tá, gente? Crédito de carbono e verificações para títulos verdes. Tá bom, gente? Bom, para a gente começar a conversa, eu vou entrar já nas perguntas aqui. A introdução era para esquentar o tema. Eu trouxe aqui uma imagem porque o grande convidado é o Complexo do Pecém, que está com o clima dentro da estratégia do negócio e que está com muita clareza ali de performance sobre essa transição da sua matriz energética. Então, vou parar de compartilhar aqui para a gente poder discutir aqui com os especialistas. E vou começar aqui a conversa. Primeiro, vou esquentar um pouquinho, já que a gente falou inicialmente de COP30. Nicole, fala para a gente um pouquinho sobre sua visão da COP30. O Brasil ficou no centro das atenções mundiais nessa discussão sobre os acordos globais climáticos. Sinaliza para a gente ali qual foi o principal recado, qual foi o principal contexto esse que a gente passou tanto para o Brasil quanto para o mercado internacional. Amanda, primeiro eu queria muito agradecer pelo convite de estar aqui representando todo o nossa equipe técnica aqui dos bastidores do Bureau Veritas. É um prazer dividir esse painel aqui contigo, com o Ilami. Então, obrigada pelo convite. Bom, a COP30 ela foi muito importante no contexto global e principalmente no contexto nacional. Ela não foi só simbólica para gente. Ela aconteceu num momento muito especial porque a gente teve a mudança de fase dessa agenda climática no final das contas. Antes, até a COP29, a gente falava muito sobre como chegar lá, sobre as metas, sobre os acordos que a gente tinha. Então, o Acordo de Paris, inclusive, foi definido na nossa COP 21 em Paris. Vários outros acordos a gente sabia o que a gente tinha que fazer. Agora a gente precisa entender como implementar, como então ganhar velocidade e tração para de fato chegar nessas metas e chegar nesses resultados esperados também. E isso, inclusive, deixa, como o Brasil, então, foi a sede dessa COP30, ele passa a ser observado, então, não só pelo nosso discurso político, mas também pela capacidade das empresas brasileiras conseguirem fazer entrega dos dados, das metas, desses resultados, como essas informações elas são verificadas, se elas são confiáveis, como que acontece o contexto da governança dessas informações. Então, no final das contas, a sustentabilidade ela deixa de ser narrativa e ela passa a ser critério técnico, inclusive de competitividade, de acesso de mercados, de desenvolvimento, de crescimento das companhias. Inclusive, até as cadeias globais, elas passam a exigir cada vez mais informações sobre emissão, risco climático, rastreabilidade, como o controle desses dados e dessas informações eles acontecem. E isso, no final das contas, é para a gente garantir que eu consigo ter condição para manter os meus contratos, acessar financiamento, como que eu consigo acessar novos mercados, participar de licitações, acesso a taxas de juros mais atrativas, para que a gente consiga fazer a implementação de cada vez mais projetos e novas tecnologias, novas oportunidades de mercado para chegar nessas metas de fato que foram definidas. Inclusive, é impulsionado, até quando a gente fala em cadeias globais, por regulações, por exemplo, CSRD da Europa, ISSB, o CBAM, por exemplo, também,
onde afetam principalmente as empresas brasileiras que têm interesse e ou já exportam também. Então, no final das contas, o que a COP30 ela fez, ela foi acelerar essa cobrança e a evolução para a gente atingir essas metas, inclusive já definidas no passado. Agora é a hora da gente parar de pensar em como chegar lá. Esse exercício ele já foi muito feito. Agora é a gente colocar em prática e considerar uma boa governança desses dados e dessas informações. Legal, excelente. Não, eu resumo aqui a sua fala no, não é mais aonde a gente tem que chegar, né, e como, é realmente colocar em prática, implementar, né? A gente já vem, acho que não é a primeira COP que a gente fala, é a COP da implementação, é a COP da implementação, né? É tirar do papel o plano, pôr em prática, né? As dificuldades a gente sabe, e assim, muito, eu escuto às vezes muito cliente falando assim, não, mas eu sou capital fechado. Eu não tenho investidor me cobrando. Ok, mas você não quer estar vivo daqui a 10 anos? Né? A gente está aí com regulações vindo. Você já pensou no custo de se você não mitigar a sua emissão de carbono? Amanhã ou depois você vai, talvez você tenha que pagar pelo que você emite. Você tem tecnologia acessível, o custo cai ainda por cima em muitas melhorias ali de mitigação. Então, com esse olhar de negócio, a gente aqui está como consultoria, ajudando as empresas, a gente tem acesso a bastante informações, mas a gente vê a empresa que realmente incorporou e aquilo foi uma alavanca de mercado, né? Eu já faço até aqui uma propaganda, viu, gente? Acabou de sair na nossa rede, nos nossos canais do Biro Veritas no YouTube, um podcast sobre a COP30, com a nossa diretora Andressa Lisboa e com a participação da Carolina, da Schneider Electric, onde as duas falaram muito dos recados, as duas participaram ativamente da COP30, então fica aqui o convite para vocês visitarem. Então, agora eu quero fazer a palavra, passar a palavra para o William. O William está sentindo ali na prática, né, a incorporação da temática. Então, eu queria que você contasse primeiro para a gente, para te conhecerem melhor, William, para conhecerem o Complexo PCM, como é que vocês vêm atuando nas ações de sustentabilidade, se são uma referência no setor portuário. Conta um pouquinho para nós ali das informações, a gente vê no site de vocês uma informação pública muito clara da gestão ESG, vocês têm com a gente o selo BVSG 360 também, um nível de maturidade engajado, que é um excelente nível de resultado, de maturidade da companhia. Então, me conta um pouco das práticas de vocês na gestão da sustentabilidade. Primeiro, bom dia, né? E agradecer também a presença aí, né, do convite, né, da Amanda, do Nicole aqui presente também. Também agradecer a toda a equipe, né, que faz a gestão ambiental aqui do Complexo do PECEM, né, e a todos os amigos aqui que estão aqui presentes conosco. De fato, o Complexo do PECEM tem buscado essa pauta como algo bem latente na tomada de decisão da companhia, né? Essa temática da transição energética tem sido algo que tem norteado, né, o desejo da companhia de se posicionar no mercado como um hub de transição energética mesmo, né, e isso tem culminado em muitas ações. Só que muitas dessas ações, Amanda, era muito que a gente costuma dizer que a gente fazia isso, estava no nosso cerne, mas a gente não tinha isso escrito, a gente não tinha isso tabelado, a gente tinha isso, mas a gente não tinha isso na forma de um produto que condensasse todas essas informações. Então, por muitos anos, e a gente já vem nessa pegada de utilizar, por exemplo, equipamentos elétricos em detrimento dos equipamentos de ciclo diesel há muitos anos. A gente, guindastes elétricos aqui para nós era uma realidade. A gente já trabalhava com esses guindastes desde do ano de 2017, alguns deles aqui. Mas a gente não tinha isso muito bem tabelado, a gente não tinha isso muito bem escrito. As nossas ações com as comunidades, a gente já fazia, muito porque condicionantes de licenças, mas muito vinculado a essa questão de ser algo compulsório e não algo de fato de uma natureza voluntária, sabe? E a gente viu pela pressão da diretoria, né, pela pressão dos próprios clientes, por nós mesmos aqui que fazemos a gestão, que tínhamos um espaço muito significativo para a gente poder trabalhar mais e mais. E a questão dos selos, né, com vocês e da parceria que a gente vem fazendo também com o inventário, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, fez com que a gente pudesse ter uma visão mais, posso dizer que mais clara sobre as ações que a gente estava fazendo.
né? A gente, de fato, é um porto novo, é um porto que tem essa facilidade. A gente tem um complexo portuário, né, que está aqui na retroárea da nossa operação com 19 mil hectares de empresas que estão com essa pegada também. A gente não pode dizer que não, mas a gente sabe que principalmente as empresas que têm capital aberto têm uma tendência maior de trabalhar com essa temática e ver isso como um investimento. E a gente viu nos últimos anos a vinda desses empreendimentos para aqui para o complexo e a tendência de mais memorandos sendo assinados ao longo do tempo, né? E isso tem feito com que o sarrafo tenha aumentado, e isso tem ajudado a gente nessa pegada, e a gente tem visto muito isso sendo incorporado nas ações da companhia, né? Assim, não especificamente do nosso setor, né? Daqui da gerência de meio ambiente, SD, que é a autogerência aqui com a irmã. Mas a gente tem visto isso na companhia como um todo. E isso a gente tem visto o setor comercial vender isso com bons olhos, né? Assim, então a gente vê a operação com orgulho de estar usando equipamentos, por exemplo, elétricos em detrimento do ciclo diesel. Então a gente vê que essa temática ambiental e social, essa temática socioambiental, tem mexido com a companhia inteira, né? E a gente vê isso não só através dos resultados, assim, falou em termos de produtos, né, que são os relatórios, que são os selos, não. A gente vê isso sendo incorporado no dia a dia, na comunidade, que a gente hoje tem uma facilidade de conversa com os líderes, né? Principalmente a gente está numa área de influência de pesca, né? Então a gente tem uma comunidade pesqueira, aqui, são 3 comunidades pesqueiras aqui que estão dentro da nossa área de influência direta. E a gente tem tido, em função desse avanço, uma conversa mais clara, a gente sente uma segurança por parte da comunidade sobre o que a gente está falando, entendeu? Então, isso tem ajudado a gente a ter um pouco mais de clareza nas nossas expectativas sobre o que temos feito, mas também sobre essa resposta da comunidade, dos stakeholders de modo geral. Muito legal, você comentou da comunidade pesqueira, né, do entorno de vocês, e esse é o tema, um dos temas que foi extremamente discutido na COP30, né, William? A justiça climática, o avanço da justiça climática para os territórios, né, onde você deixa de queimar combustível fóssil, que pode gerar um impacto na comunidade pesqueira, e troca pela eletricidade, troca aquele equipamento, né, e usa a rota da eletrificação, você minimizou o impacto nas comunidades. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um sinal e uma ação na prática. É isso que a gente precisa, por isso que você está aqui como convidado de honra. A gente precisa mostrar para o mercado que há caminhos, são viáveis e valoram e elevam ali ao olhar de negócio da companhia, né? E também mantém talento, né? Você comentou numa coisa, um tema muito importante. Os colaboradores, quando estão numa companhia que tem essa vertente, você acaba mantendo talentos. Ele quer trabalhar numa empresa com esse diferencial, né? Então, assim, fazendo esse elo, Nicole, que ele mencionou aqui da importância de medir, de colocar um inventário corporativo, de publicar, a gente vê esse movimento crescendo. E a gente viu, né, na publicação aí do programa GHG Protocol, o avanço do número de empresas ali de inventários corporativos. Chegamos à marca aí de 2025 de acima de 1.300 inventários públicos, né, no programa. Conta um pouquinho o que que esse movimento indica, esse nível de maturidade das empresas em relação à gestão climática. Amanda, esse questionamento é bem relevante, inclusive conversa muito com o que a gente trouxe da COP, então que a gente está passando agora por um momento de fato de implementação, e esse é reflexo desse número, a gente vendo essa mudança no final das contas que ela é estrutural. As empresas, independente do seu porte, setor, se é de capital fechado ou aberto, elas estão sendo cada vez mais pressionadas por diversas frentes para a gente ter dados que são comparáveis, isso por todas as partes interessadas, os clientes pedindo cada vez mais informações, inclusive de escopo 3, para saber o que eu controlo dos meus fornecedores, o que eu controlo indiretamente também. Os bancos, inclusive, estão fazendo incorporação cada vez mais dos riscos climáticos nas análises de crédito e as regulações que a gente tem visto
de uma maior evolução e exigência nessa temática também. No final das contas, essa publicação do inventário de gases, ele é um primeiro passo e é um passo concreto para a gente responder a todas essas demandas, a todas essas necessidades das partes interessadas das companhias. E aí a ideia é que as empresas elas começam a entender que eu não consigo saber qual é o caminho, qual que é a minha priorização, para onde eu vou, se eu não medir, se eu não mensurar e saber onde é que eu tenho as minhas principais oportunidades de melhoria. É óbvio, né, que a gente sabe que só a gente ter o relatório de sustentabilidade publicado e a gente fazer toda a gestão, por exemplo, no GHG Protocol, que são referências na contabilização das informações. Mas pelo menos mostra que muitas empresas elas já saíram da fase do discurso e elas começaram então a entrar agora nessa fase do diagnóstico, né? Então, eu preciso contabilizar essas minhas emissões. Sem eu ter um inventário, sem eu ter essas informações de fato concretas, eu não consigo identificar onde que estão os meus principais riscos, onde eu priorizo os meus investimentos, por exemplo, de todas as frentes que a gente tem ali, qual é o meu principal gargalo, por exemplo, e aí eu consigo também fazer um reporte de uma forma muito mais consistente para o mercado. Então, isso é o reflexo desse crescimento que a gente está vendo. Porque ele passa cada vez mais não ser um diagnóstico opcional. A gente está sendo adaptado para esse novo padrão de mercado, né? Sem dúvida. Passou o que alguns setores ainda é voluntário, mas a gente que está na área já percebe que é praticamente uma obrigação das empresas privadas, públicas, Com de certeza. começar a, pelo menos no primeiro nível lá, que é o medir, né? E é interessante que o Willa me fez uma consideração de que quando eles começaram a medir, eles já tinham diversas ações, então a gente sempre fala, o exercício do inventário te ajuda, inclusive, a vender a agenda climática internamente nas empresas, porque aí você consegue mensurar, né, aqueles benefícios. Então, William, eu queria te direcionar a palavra exatamente para quem está aqui nos acompanhando. A gente sabe que executar um inventário de emissões não é uma tarefa tão simples, é trabalhoso, a coleta de dados é uma fase muito crítica. A mensuração do escopo 3 então, é enorme. Vocês caminharam aí numa evolução interna desse trabalho e agora já estão buscando a verificação de terceira parte. Como que isso ajudou aí, contribuiu na imagem e na gestão do complexo do PCM? Conta um pouco essa trajetória para a gente. Eu costumo dizer aqui para a equipe, né, pegando aí um pouco da fala da Nicole, que a gente só consegue saber se um alimento ele vai nos ajudar ou não quando a gente vê a tabela nutricional do alimento, né? Então, acho que a gente a gente não tinha essa visão se aquilo era bom ou era ruim, se a gente não tem aquilo, se não sabe quanto de açúcar tem ou algo parecido, né? Então, para a gente, o inventário serviu como isso também, né? A gente vê onde é que a gente precisava melhorar. A gente tinha muitas ações, mas a gente não teve. Então, quando a gente começou lá o inventário da nossa primeira versão, né, que foi com o consultor aí de vocês, o Lúcio, né, que foi quem nos ajudou lá pela BV, a gente viu o quanto de coisas que a gente já fazia, mas também de ações que a gente precisava ainda mapear, né, de alguns gargalos que a gente não tinha. Então, isso facilitou muito para a gente entender qual caminho, qual esforço, onde a gente ia depositar a nossa energia em termos de levantamento de dados, principalmente. O setor portuário é um setor que, de fato, tem uma contribuição, né, significativa dentro desse processo de emissão. É o responsável aí, né? Algumas pesquisas mostram que quase em torno de 80% do que é movimentado em termos de mercadoria vem através do sistema aquaviário, né, do setor portuário. E a gente tem uma contribuição significativa, algo que fala-se algo em torno de 4%, né, do que proporciona a mudança climática no mundo. E a gente tem uma pauta muito necessária de discussão nesse sentido. Mas é um setor que ainda precisa, hoje, né, através da ANTAC, tem sido discutido um modelo, né?
porque alguns portos medem de uma forma, outros portos medem de outro, né? Alguns terminais medem de uma forma. Então, assim, tem um sistema que é muito peculiar do sistema aquaviário, né? Que é a diferença entre portos e terminais, porque são gestões distintas. Tem a figura, às vezes, de um terceirizado, né? Que seria o operador portuário. Então, assim, tem algumas particularidades que é um pouco que precisa de entendimento. Então, muitas vezes a gente gasta muito tempo de quando a gente vai fazer algum tipo de exercício de consultoria, que é de tentar explicar como o sistema funciona, porque é algo que de fato é muito peculiar. E a gente teve esse trabalho inicialmente, né? E a gente começou a fazer paulatinamente, né? A gente vê que o avanço da nossa primeira versão do ano de 2023 para agora, a gente vê o quanto de coisa que a gente passou a ver que a gente não tinha visto antes, né? E cada ano a gente vê essa evolução. Então, eu acho que é muito do que a Nicole falou, de sair do discurso e ir para a prática, sabe? De você botar. E vai ser um exercício mesmo, empírico mesmo, de esforço, né? De dividir a equipe ali para a gente mapear, discutir, chamar um operador, chamar um contratado, tentar identificar aquele ponto se está sendo bem medido ou não, se está sendo pontuado. Então, a gente fez várias reuniões com setores, vamos chamar assim, distintos. A gente começou com os operadores que operam guindastes, depois nós fomos para a equipe de rebocadores, individualmente com aquele que você tem mais contato para poder você entender como é que a coisa funciona, porque a gente está fazendo a gestão de uma coisa muito grande, às vezes a gente não sabe a particularidade de como é que ele faz a contratação do abastecimento, como é que ele faz. Tudo isso você precisa entender, porque cada empresa tem o seu regime. Então, isso tem que ser inserido dentro de algo que vai ficar consolidado para todo mundo. Então, tem que ser bom para todo mundo. Não dá para você pensar só numa empresa especificamente, a maneira de medir. Então, a gente discutiu muito disso até chegar no modelo que hoje a gente consegue ter esse recebimento mensal de cada um desses agentes. Ótima fala, William. Realmente a gente sabe que a parte da coleta de dados, da gestão, não é uma tarefa fácil. E até faz o elo aqui com a próxima pergunta que tá para a Nicole, porque nós que estamos como consultoria, a gente vê diversos níveis de maturidade. A gente vê, às vezes, muita empresa que fala assim, não, eu já faço gerenciamento interno. Mas quando a gente tenta colocar em prática o inventário, a gente vê ainda diversas lacunas. Então, comecem, e não é nenhum demérito, poxa, eu ainda estou com o meu inventário incompleto, não é nenhum demérito, é importante realmente iniciar essa curva da descarbonização, iniciar essa trilha, começar a colocar em prática. Então, Nicole, eu queria que você explanasse com maior clareza e com a tua experiência técnica, a gente sabe que tem o selo bronze, tem o selo prata, tem o selo ouro para quem já está lá com a verificação, então, conta um pouquinho essas diferenças na prática, né? Gerir e monitorar as emissões é a mesma coisa do que você ter realmente um inventário GE estruturado e verificado por uma terceira parte? Quais são essas diferenças dessa evolução? É, é um bom ponto quando a gente fala sobre credibilidade dos dados e confiabilidade também dessas informações. Então a gente até começou aqui o nosso Café com BV falando sobre os desdobramentos da COP e o que isso impacta nas empresas. E esse questionamento agora que você está falando vai muito em linha, porque no final das contas é otimização da governança dos dados de sustentabilidade, dos dados ESG das companhias. No final das contas, essa é a principal diferença, né? É a gente ter o nível de confiança e a gente fazer a utilização desses dados. Para a gente fazer um controle interno sem nenhuma metodologia clara, vinculada, sem uma verificação independente, por exemplo, de terceira parte, ele pode ajudar nas decisões internas, é óbvio. É só da gente ter essa contabilização, a gente entender os principais pontos, é muito importante. Mas ela, muitas vezes, não atende as exigências externas do mercado. Quando a gente quer fazer a gente quer comparar esses dados, por exemplo, com mesmas empresas do setor, ou até para a gente ter uma noção, eles podem ser dados que não são comparáveis, o que dificulta um pouco a gestão também da informação. E aí, quando a empresa ela consegue estruturar esse inventário em cima dessas metodologias
que são reconhecidas, igual o GHG Protocol que eu comentei até anteriormente, e principalmente passar por uma verificação de terceira parte, receber o selo ouro, inclusive, do GHG Protocol, é óbvio que esse dado vai ganhar muito mais robustez técnica, né? Porque aí ele Visibilidade. consegue ser comparável, ele é auditável. Eu acho que a Nicole caiu, né? Ela estava com a internet um pouco instável. Bom, o que ela estava comentando, e eu reforço, quando a gente faz o inventário, caminha para o completo, né? O inventário inicial é o bronze, quando passa para o prata, quando é o inventário completo, e o selo ouro do GHG, que a Nicole estava mencionando, é quando você, além de estar com o inventário completo, você tem a verificação de terceira parte, tá, gente? Então, esse Exatamente. é Obrigada pelo um complemento. crescimento da maturidade da companhia, não é, Nicole? Exatamente. E aí ele é muito mais confiável, então, para todas as partes interessadas que estão interessadas na gestão de emissões da companhia. Para investidor, cliente, banco, para os próprios colaboradores, para a comunidade que é interessada e engajada no assunto. Então ele tem um impacto direto com redução de risco. Esses dados, inclusive, que são verificáveis, eles reduzem por diversas vezes qualquer tipo de questionamento. A gente não vai ter retrabalho, porque a gente sabe que essa informação de fato foi fechada. Dão segurança, inclusive, para processos de financiamento sustentável. E óbvio que vai fortalecer a posição e a imagem da companhia em cadeias globais. Então, resumidamente, aqui de todo o contexto, o inventário verificado ele deixa de ser só um relatório e ele é um belo ativo de gestão e de credibilidade também da companhia. Excelente. Ótimo. Você tocou num ponto importante aí, que é a questão de você trazer essa credibilidade, né, para o investidor e também aquela questão da eficiência operacional, né? Quando a gente fala entrar no tema de carbono, muitas vezes quando você começa a mensurar, você fala, nossa, mas meu consumo aqui energético está superior a uma referência de mercado. Por quê? E aí, nesse porquê, a gente começa a achar ali possibilidades de redução, de melhorias. Então, William, me queria que você contasse um pouquinho sobre esse olhar do empresário, do investidor. A gente sabe que quando a agenda entra e começa a ter essa sustentabilidade, realmente começa a ser medida, analisada, muitas vezes isso traz redução de custo, melhoria de eficiência operacional, redução do risco, por isso que a gente começa a melhorar ali a performance no mercado financeiro, por investidor e tudo mais. Conta para a gente ali, dá para ser sustentável e aumentar essa melhoria e melhorar, inclusive, a valoração da empresa? Conta para a gente. Diante de um quadro mais macro, né, o Complexo do Pecém, ele é uma joint venture, né, de 70% é do governo do estado, 30% do Porto de Roterdã. E muito do que culminou, que possibilitou essa aquisição, né, e essa parceria, que é uma parceria que abriu muita porta para a gente no mercado externo, foi exatamente isso que a Nicole mencionou, né? Essa questão da confiabilidade dos dados e a segurança diante dos cenários de do Gênesis, por exemplo, do que a companhia pôde apresentar para esses parceiros internacionais, onde a gente sabe que a pauta da sustentabilidade na Europa é um pouco mais desenvolvida do que a nossa, né? Trazendo de uma forma bem clara e sincera, né? Então, assim, isso possibilitou. E outras coisas mais, por exemplo, quando a gente foi pedir dinheiro para o Banco Mundial para fazer algumas obras aqui, então, assim, ver os nossos dados, né? A forma como estava muita coisa não precisou da gente se adequar, né? Eu me lembro que os consultores, eles quando chegaram, se depararam com os nossos produtos e, tipo, porque aí seria muito uma outra temática, mas o Banco Mundial trabalha com uma série de carteiras de documentos, né? E eles já têm lá tudo bem azeitado, né? E aí quando eles chegaram e viram a nossa forma de gestão, os nossos produtos, eles viram que dava para se encaixar exatamente naquilo que eles estavam querendo. Então a gente teve um pouco trabalho dentro desse processo de aquisição desse recurso, que facilitou muito para a gente e foi muito bem visto pela diretoria quando isso foi possível. A gente acabou que diminuindo o nosso tempo, né? Assim, e tempo é investimento, né? E de uma maneira mais, pensando de maneira mais micro, assim, né? Dentro da gestão de um modo geral. A gente viu, né, a companhia abraçando essa ideia, né? Então, assim, o setor de manutenção,
analisando a mudança de como beneficiava a transição energética dos equipamentos, o quanto isso trazia de benefício. E aí, quando você começa a fazer isso, todo mundo quer divulgar suas ações, né? Então, as práticas ambientais, o reuso, que era uma coisa muito voltada para o setor de meio ambiente, para a gerência de meio ambiente, para a gerência de FD, passou a ser algo que foi abraçado pela, por exemplo, pela manutenção, né? A equipe de manutenção aqui hoje, ela tem trabalhado isso, já até apresentaram alguns artigos fora, né, em alguns congressos de manutenção, nessa questão do reuso, da reutilização, por exemplo, de resíduo. A gente tem muita obra, então a gente está gerando muitas vezes o resíduo de construção civil, e isso tem sido usado como subbase, subleito de algumas outras obras, e o pessoal tem se empolgado com essa temática. Então, assim, de um modo geral, a empresa começa a ver onde ela pode usar aquela temática, né? E pode agregar valor ao serviço. A gente viu isso, por exemplo, a gente trabalha com modelo de licitação, então a gente viu como a gente poderia embutir isso dentro dos nossos contratos, né? Alguma forma de pontuação de benefício caso a empresa trouxesse alguma prática ambiental nova, né? Então, assim, a gente passou a ver o pessoal meio que numa competição saudável para tentar inserir um carro elétrico dentro do contrato, alguma coisa que pudesse trazer uma temática e pudesse beneficiar a empresa que ofereceu a licitação, para que pudesse nos mostrar que a empresa estava com essa disposição e tal. Então, assim, a gente tem visto muito dessa temática, e o mais legal é que isso tem se espalhado para os outros setores, não tem ficado especificamente dentro desse nicho de meio ambiente e ESG. Muito legal. Não, realmente a gente percebe o quanto a agenda promove esse engajamento interno e, e como é e como surgem, né, ações que às vezes você não enxergava, o quanto ele era importante. Na hora que você mensura, você fala, gente, é mais importante do que a gente imaginava. Olha o quanto impactou, né? Muito legal. E até a gente que está aqui com o tema da COP30, na COP30 foi muito falado, né? Enquanto o Blue Zone discutia questões ali, né, dentro de entidades privadas e dos países, na Green Zone tinha muita troca de empresas trazendo cases ali, mostrando que sim, é possível, que gera lucro, que gera retorno, que gera impacto positivo para a companhia, e é o que acabou aqui o William me falando, né? A sua gestão trouxe benefício para o acordo, para o investimento, para o crescimento aí do complexo do PCM. Então, assim, eu queria que a Nicole desse um recadinho aqui, antes até de eu passar a palavra para a Nicole, gente, quem tiver dúvidas sobre como mandar pergunta, a gente tem o Q&A aqui, escrevam sua pergunta, logo mais a gente vai começar aqui a fazer as respostas aqui para as perguntas que nós temos, tenho certeza que muita gente está com dúvida aqui, está querendo fazer pergunta para o William, e o objetivo de trazer sempre cases é esse, é essa troca, porque o Biro Veritas é um parceiro aqui dos nossos clientes, então trazer cases de clientes referências é para ajudar os nossos que estão aqui ouvindo e participando do nosso Café com BV. Nicole, eu queria que você falasse aqui, ouvindo o que o William me disse aqui sobre a importância disso para, inclusive, para valoração ali, para acordos de investimento. A gente tem muita empresa que fala assim, tá, mas como é que eu começo? A gente já falou que começar a medir, né? Mas como o BV também tecnicamente pode ajudar e como que a gente atua tecnicamente no tema da descarbonização, né? A gente fala de medir, a gente fala da importância da adaptação. Fala um pouquinho aqui tecnicamente como começar e como que a gente pode ajudá-los. Amanda, é muito importante a gente trazer até esse tipo de informação aqui, porque a gente está aqui no dia a dia, né, falando sobre sustentabilidade, entendendo de uma forma aprofundada a ESG, e quem vê de fora muitas vezes até se assusta com a quantidade de informação que a gente tem em sustentabilidade. E no final das contas, o que eu acho inclusive, recentemente eu estive num evento que a pergunta principal que o cliente fez, no caso, para um parceiro de negócio, era: eu não tenho nada em sustentabilidade, mas eu preciso fazer a minha publicação do relatório de sustentabilidade. Então, a ideia não é a gente começar pelo fim, é a gente começar pelo começo, né? Não dá pra gente começar a fazer tudo de uma tacada só, sem nenhum critério. E é exatamente aí que, inclusive, o BV pode ser um parceiro de negócio. O primeiro passo é entender o negócio em si, é entender o setor, quais os riscos mais relevantes, fazer um diagnóstico inicial até para entender
qual é o nível de maturidade que você tá, quais são as suas prioridades. Não tem abordagem única quando a gente fala sobre evolução de ESG dentro das companhias, que cada empresa é uma empresa. Aí, quando a gente consegue fazer essa primeira definição, ter esse primeiro diagnóstico de fato, aí sim a gente consegue fazer definição de escopo, fronteira, metodologia, quem são os responsáveis, qual que é o monitoramento dessa informação que a gente vai fazer internamente. E isso, óbvio, alinhado com o que o mercado exige, mas sem a gente precisar ficar fazendo essa geração de informação desnecessária. Tem que ser algo muito produtivo. Que assim a gente faz o desenvolvimento de dados que são consistentes, que eu consigo depois fazer que eu consigo fazer uma comparação, que eu consigo verificar, porque aí a gente consegue passar credibilidade da informação. Então, o primeiro ponto, de fato, é a gente priorizar e fazer um diagnóstico real da situação da empresa e quais os objetivos que ela quer atingir. Excelente. É isso, gente. O recado da priorização é crucial. A gente vê, às vezes, empresas se perderem na temática da sustentabilidade, porque são muitos os temas, são muitas as complexidades, né? Então, a gente não pode perder o core business. A gente tem que olhar o que é importante para o meu negócio e também, né, gente, uma coisa que pega bastante na comunicação. Se o meu negócio, a grande influência é água, é recursos hídricos, sem dúvida você tem que levantar o tema do clima, mas eu não posso ignorar o da água. Então, às vezes, tem companhia que perde um pouco o olhar, e aí, quando ela se divulga, ela gera, às vezes, imagens negativas. Como assim? Não falou nada do tema do resíduo, que é crítico ali, não falou nada. Oh, peraí, como assim? Então, gente, essa priorização, esse olhar setorial que a Nicole falou é crucial. E eu queria aqui que o William, né, a gente tem duas perguntas aqui direcionadas para o William para a gente ir para o Kenai aqui responder aos nossos participantes. William, qual conselho você dá para quem está aqui acompanhando a gente e para quem ainda não começou a mensuração dos dados, do inventário, ou que está iniciando essa jornada ESG e vendo os concorrentes avançarem? A Nicole já falou um pouquinho aqui como começar. Mas você, com a vivência da prática, à frente aí do complexo do PCM, qual conselho você daria? É como a gente já conversou, né? É preciso botar a mão na massa, né? Assim, é preciso entender, saber que inicialmente você não vai conseguir fazer da forma como você sonhava, almejava, né? Não vai sair perfeito, né? Mas vai sair feito, né? Então, assim, é entender que é preciso startar, não esperar que essa demanda externa venha de uma forma tão abrupta que você não tenha tempo de maturar, né? A gente fala muito isso no setor portuário, né? A gente tem alguns marcos aí que se aproximam, né? Que a gente precisa ter isso muito bem desenvolvido. Por exemplo, no nosso setor portuário, a gente sabe a necessidade hoje das embarcações, ao ficarem atracadas, estarem ligadas no shore power, no fornecimento de energia, para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Então a gente tem se preparado com isso. E muito disso a gente passou a observar diante do inventário. Então é preciso que a gente pense nisso, né? Hoje o Porto do Pecém, ele provavelmente, né, será o primeiro porto a destinar um berço, né, nesse ano agora de 2026, a gente espera que até julho o berço de container a gente possa, ao navio atracar, ele plugar no sistema que a gente chama de shore power, para que ele venha a deixar de emitir durante a atracação do navio, durante a estadia do navio. Então, esse tipo de possibilidade a gente não vai conseguir da noite para o dia, de fato. Né? A gente vai ter que justificar isso para a diretoria, a gente vai ter que conversar com os setores envolvidos, manutenção, engenharia, mas tudo começa quando você inicia o seu levantamento no inventário. Se você não tiver essas informações, você não vai conseguir vender essa ideia, né? Você não vai conseguir justificar essa mudança. Então, por isso que o incentivo, né, é esse, é partir, é startar, é iniciar. E aí as coisas vão, paulatinamente, elas vão dando certo, né? Você vai trazendo experiência, a equipe vai ficando engajada, vai se sentindo motivada, e a coisa vai fluir, com certeza. Muito legal. William, antes de eu ir para o Kenai aqui, queria te fazer uma pergunta aqui, né? A gente que acompanha sabe que vocês estão sendo vistos como um grande hub de hidrogênio verde no país. Conta como é que está esse projeto dentro do complexo do PCM? A gente está na fase,
ainda de licenciamento, né? As empresas estão chegando, hoje a gente já tem com algumas delas já na fase de LI, né? Iniciando aí a parte de utilidades, né? Corredores, né? Corredor de utilidade, que seria a tubovia, que traria dos produtores, né? Até a faixa de pia. Então, isso hoje é o Porto de Roterdã, que é o principal cliente, né? Assim, a receber essa demanda aqui produzida no Ceará, tem lá também se preparado com isso, eles lá estão nessa fase de obra também da tubovia para receber. A gente sabe que a Europa tem uma necessidade muito grande, em função da substituição do gás. Então eles precisam fazer isso, né? A guerra da Rússia foi um exemplo aí da necessidade deles avançarem isso, né? Porque eles precisam disso e a gente tem como principal cliente eles no recebimento dessa energia aqui produzida. Mas durante esse processo foi vista a possibilidade de mais coisas envolvidas, não simplesmente a parte do hidrogênio verde, né, como muitos conhecem, né, um combustível de baixo carbono. Você possibilitou, por exemplo, novas temáticas que a gente não ouvia falar antes, que era a produção do metanol, né? Então, o combustível com menos carbono que no início a gente pensou muito no hidrogênio verde, teve aquele boom, né? Que hoje ainda tem muito disso, porque as empresas estão aqui, né? Tem até uma apresentação que a gente pode compartilhar aí com vocês, que era mostrando um pouco do que é hoje a área, esses 19 mil hectares, o setor 2 da ZPE, que está destinado à vinda dessas empresas, algumas com contratos já firmados, com áreas já disponibilizadas, com licenças já emitidas, outros ainda com memorando de intenções, analisando a questão do mercado, a tomada de decisão de investimento. Mas o que é mais interessante disso, que eu costumo muito falar para a equipe, é que isso possibilitou uma discussão de novos mercados, não se restringiu apenas ao hidrogênio verde como a única solução, né? E a gente tem uma possibilidade muito forte com o desenvolvimento de combustíveis alternativos, como é o caso do metanol. E a gente vê isso bem hoje sendo discutido dentro do complexo com muita força através dos corredores verdes, né? Que tem aí ligando, por exemplo, a última que a gente teve foi uma parceria com a Alemanha nesse sentido. E a gente vê isso criando força, né? Acho que é o grande barato disso. E o Ceará, de fato, tem uma possibilidade muito grande, uma área bem destinada, uma área já possibilitada para isso, um PIA que também já está sendo adaptado para isso. Então, a gente vê, sim, com grande possibilidade de isso ser algo que vai sair dos sonhos, né? E a gente vai passar a ser um pioneiro, né? Assim, de um modo geral, não só o Ceará, mas Pernambuco, outros estados que têm se destacado nessa busca. E a gente, de fato, vê a possibilidade disso, de possibilidade de ocasionar uma transição energética madura para todo mundo. Foi legal, obrigada. É um grande orgulho ouvir o avanço desse projeto. Bom, gente, começando aqui um pouquinho do que está no Kenai aqui, vou tentar focar aqui nas perguntas. Tem aqui alguns direcionamentos mais descritivos, assim, de, poxa, ainda é muito complexo tratar as questões da sustentabilidade, o roteiro nem sempre é uma tarefa tão simples, fazer matriz de materialidade, complexidade das questões e de diversos temas. Como é que vocês sugerem algo menos complicado para as empresas dar um up? Primeiro recadinho que eu queria dar para quem está nos ouvindo. O BV, como tem esse olhar muito grande ali de clientes que a gente trabalha em níveis de maturidades muito diferentes, nós temos protocolos desenhados para diversos níveis de maturidade, né? O PCM aqui, por exemplo, tem o nosso selo BVSG 360, é um selo focado nesse avanço da gestão, trabalha temas materiais dentro da companhia, mas às vezes, dependendo do cliente que a gente conversa, a gente tem um protocolo mais simples. Então, eu recomendo aqui para quem colocou essa pergunta, está anônima, então não consigo direcionar o nome. A gente tem o que a gente chama jornada sustentável. É um programa feito exatamente para dar um up sem atropelar, digamos assim, sabe? A gente precisa começar, como o William mencionou, mas é sem vir com uma complexidade que a empresa fala assim, esquece, vou dar um passo atrás porque eu fiquei com receio. Então a gente tem a jornada que é um preparatório para o BVSG. A gente oferece, dependendo aí do nível de maturidade como a empresa está, então fica aqui o meu recadinho. A pergunta que eu gostaria de direcionar para a Nicole, que o Plínio fez aqui, é pós-COP.
a gente sabe que estão tendo muitas exigências. E aí, assim, tem aqui certificados ambientais, o que que vai ser necessário para quem exporta produto, prazo de implementação, quais são as principais referências. Gente, é um mar de resoluções e de cobranças aí, mas eu queria que a Nicole desse um direcionamento ali. Quais são os principais hoje cobranças para quem exporta? Pós-COP aí, agenda climática. Plínio, queria agradecer a pergunta. Isso eu acho que depende muito do setor da tua companhia, para onde você está fazendo exportação. Então, essa pergunta ela é bem generalista. A gente tem algumas regulamentações que eu até comentei hoje aqui para a União Europeia que estão bem enfatizada, CSRD, EUDR, CBAM, a gente tem algumas que estão cada vez mais em alta, a gente também tem as companhias que são abertas, que estão em bolsa também, da gente fazer o vínculo com IFRS, S1, S2, então a gente tem algumas dessas necessidades que estão vindo à tona, mas isso depende muito do setor da tua companhia. Eu até dei uma olhada aqui na pergunta, não diz qual é o setor, mas de uma forma geral é isso. Mas se você quiser trazer, Plínio, em algum momento aqui, o setor acho que facilita aqui esse questionamento que você fez pra gente. Mas tem bastante coisa que está sendo movimentada no mercado agora, para que a gente consiga mostrar de fato a credibilidade das informações, parte de desmatamento também. Então, é isso. Não, e fica o recado aqui, né, Nicole, que a nossa área comercial de sustentabilidade é uma área comercial técnica. E por que disso, Plínio? Porque exatamente essas são as perguntas dos nossos clientes. Amanda, eu preciso que vocês me ajudem. O que que eu vou ser cobrado? Meu setor é este, eu preciso de um benchmark de análise do que os demais players estão fazendo, eu preciso ver as regulações, os prazos e como eu estou perante essas regulações, então conta com a gente nessa evolução, ok? A próxima pergunta que tem aqui é um olhar de comentário que, sem dúvida, eu concordo, é um ponto crítico. Às vezes a gente vê que os times técnicos não têm a linguagem necessária para convencer a alta gestão às necessidades de aderir a algumas práticas da sustentabilidade. E uma coisa que a gente debate muito é, hoje, a sustentabilidade em cada companhia está abaixo de uma área diferente. Muito legal isso, a gente que está inserida dentro do universo da consultoria. Tem empresas que estão no RH, tem empresas que estão dentro da área do meio ambiente, tem empresas que estão dentro da área jurídica, e a gente vê muito porque, às vezes, é uma liderança que conseguiu ter a linguagem com a autogestão, e às vezes é porque ali no tema, por exemplo, o compliance ou jurídico é o mais crítico para a companhia, ou está no RH porque tem um envolvimento com o consumidor final, com gerações, e aí precisa de um olhar mais de pessoas. Então, primeiro recado que eu daria aqui, o BV tem uma área de educação muito forte e reconhecida. O que é importante para você saber a linguagem é você estar realmente envolvido e capacitado nas temáticas da sustentabilidade corporativa. Então, a minha dica, e aí fico a dispor aí para o William e para a Nicole complementar, é que para você conseguir convencer a alta gestão, você tem que estar inserido e capacitado na temática de sustentabilidade corporativa. Então, os treinamentos, a capacitação profissional é o crucial. Vocês querem complementar? E eu quero complementar assim sua fala, Amanda. Eu acho que é muito importante também mostrar que quando a gente fala em implementação de sustentabilidade, da gestão ESG dentro das companhias, o que é importante o ESG ele não é descasado com aumento de faturamento. E isso é um ponto muito importante para ser defendido, né? Então, muitas vezes a gente faz algumas reestruturações dentro das companhias que, no final das contas, é para a gente ter um retorno financeiro, além de ter um retorno em redução de impacto ambiental, social. É extremamente fundamental você ser um profissional capacitado, você entender as principais temáticas, falando em finanças sustentáveis, por exemplo, em dados, realmente aprofundamento dos três principais pilares, que para mim também seria um quarto ali, quando a gente coloca a parte econômica vinculado com ESG, e você conhecer o seu processo também, entender
fazer esse diagnóstico, entender onde são as suas principais dores, qual a priorização de temáticas dentro da companhia, por exemplo, que muitas vezes uma matriz de materialidade, uma dupla matriz de materialidade também consegue apoiar nessa tomada de decisão, mas para isso é importante você ter esse conhecimento, embasamento para conseguir ter a defesa ali no board da companhia. Sem dúvida. Algo também que eu acho que é bem significativo, né, que a gente deve, é exatamente o que a Nicole começou logo no início do café. E eu falo a questão da confiabilidade, né, de você ter essa posição da imagem da companhia perante principalmente a comunidade, né? A gente está inserido numa área offshore, né? A gente, quem conhece aqui a região que a gente trabalha é uma região belíssima, assim, então, é uma praia, um paraíso aí para muitos kitesurfistas aí que vêm do mundo inteiro para velejar aqui próximo. Então, a gente tem uma comunidade pesqueira bem atuante, né, aqui próximo também. Então, assim, ter essa possibilidade de conversar com essas pessoas e trazer essas informações de uma maneira mais clara, sabe? Ah, você vai fazer um simulado, você tem a prática de ir lá avisar antes, você tem a prática de conversar um equipamento que está chegando, explicar para eles essa conversa, sabe? Essa abertura de informação mesmo, essa clareza dos dados, dos relatórios, você trazer isso para a companhia, não ficar com medo, né? Para a diretoria não ter medo de expor isso, e você tem isso quando você consegue ter isso muito maduro dentro da companhia, possibilita você olhar no olho das pessoas, né? E aí, quando acontece alguma coisa diferente do ritmo normal que você teria, você não tem medo de conversar. Eu acho que a nossa maior conquista nos últimos anos foi exatamente essa possibilidade de ter a comunidade a nosso favor. A gente tem poucos problemas com a comunidade. E para uma companhia do porte inserida dentro do ambiente natural, como é o caso de trabalhar numa faixa litorânea, para a gente cumprir o setor portuário, quem trabalha no setor portuário sabe a importância de ter a comunidade a seu favor. E muito disso a gente vê sendo maduro amadurecido ao longo dos anos em função desses resultados, dessa prática de sustentabilidade inserida dentro da companhia. Então, acho que o Legal. recurso financeiro é muito bacana, é muito legal, mas eu acho que a imagem da companhia ela tem um valor agregado que a gente não consegue mensurar. Muito legal, William. Eu acho isso fantástico e aproveito a sua fala para direcionar aqui que tenha o André Leal aqui parabenizou o PCM, falou exatamente, sem falar aqui do hub de dados do Ceará, com conexão do tema de emissões, e o PCM é relevante também, te parabenizou por isso, e te fez uma pergunta aqui, então direciono aqui a palavra para você, de que, William, como vocês estão tratando o tema de compensação das emissões? Esse é um assunto bem interessante, só possível diante do que a gente pôde mensurar, né? A gente, de fato, hoje tem trabalhado muito na questão da substituição da matriz energética, né? É um assunto que a gente tem buscado pensar até onde a gente consegue diminuir isso. A gente tem beneficiado, por exemplo, os navios, né, com benefícios monetários mesmo, quando eles se utilizam de uma matriz energética menos poluidora. Então a gente tem a questão do navio sustentável, a gente tem hoje focado muito na questão da diminuição. Dentro do escopo 2, né, que a gente tem trabalhado muito essa questão da, da energia, né? A gente hoje, por exemplo, hoje a gente, toda a nossa energia que é oriunda para as operações, ela vem de uma fonte dentro do Mercado Livre, né? De um parque eólico, né? Então, assim, a gente conseguiu neutralizar zero, né? Vamos chamar assim, a nossa fonte de energia. Então, toda a energia elétrica hoje do complexo, ela é oriunda, né, do Mercado Livre, mas de um parque eólico muito conhecido. Então, assim, a gente tem trabalhado muito nesse processo ainda de substituição, né? A gente vai ter que chegar no momento de trabalhar muito na compensação. Mas inicialmente hoje o nosso esforço maior, a nossa destinação de energia tem sido ainda na substituição. A gente sabe que a gente tem um campo ainda para percorrer e a gente está hoje focado muito nesse processo. Excelente, ótimo, Lili.
Bom, tem bastante comentário aqui, eu até pergunto já para a nossa produção se a gente pode dar uma continuidade aqui, mas vou tentar ser breve. Tem alguns posicionamentos aqui sobre, poxa, aderir ao GHG, protocolo com o treinamento, mas ainda não tive facilidade. O que a gente sugere? Aderir ao próximo ciclo? O GHG tem uma diferenciação: aderir ao programa para tornar público o seu inventário e aderir com o treinamento. Claro que é um treinamento entre outras empresas, é um ciclo colaborativo, né? Então, as empresas que têm dificuldades, eu sugiro que façam contratações de consultoria. A BV é uma consultoria que dá esse respaldo para que faça o inventário internamente. E aí os treinamentos serão em company, dentro da companhia, com o consultor, tirando dúvida, e a gente vê que aí realmente consegue fluir com o inventário. Tá? Então, isso é muito importante. A próxima pergunta que tem aqui, aí eu vou dar esse fechamento dessa pergunta aqui, chamando para um café com bebê que está gravado na nossa rede aqui do YouTube, tá? Como estruturar o ESG dentro do sistema de gestão ambiental de uma forma mais simples? Como começar? A gente teve uma troca aqui, um café com bebê, focada exatamente sustentabilidade versus as normas de sistema de gestão. Então, gente, assistam, porque lá a gente deu diversas dicas, inclusive a gente mapeou dentro da letra E, ESG, quais são as principais normas, e a gente deu dicas de como iniciar essa trajetória, e sem dúvida nenhuma, quem tem um sistema de gestão ambiental e diversas outras normas de gestão, como a 45.001, como a 50.001 de energia, como a 9.001 focada em cliente, consegue ter maior facilidade para evoluir para uma gestão sustentável. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer para a Nicole e o William me complementar é quanto como, na opinião de vocês, para as empresas que não possuem capital aberto, elas também se beneficiam da temática da sustentabilidade e como se beneficiam? Então, se vocês puderem ajudar a responder essa pergunta para a Fabiana, que nos fez aqui no Q&A. Nossa, essa pergunta, ela sim abre nossa mente, né? É um mar de possibilidades. Quando a gente traz o contexto, e aí eu já estou falando no contexto dos dados de sustentabilidade, eu já começo a pensar nos indicadores, a gente tem tantas frentes que podem ajudar qualquer tipo de companhia. Então eu vou trazer algumas aqui que me vêm à mente. Então, quando a gente fala ali do contexto dos indicadores ambientais, por exemplo, como que eu melhoro a minha gestão de recursos naturais, por exemplo? E aí, por exemplo, se eu tenho um processo produtivo que tem captação, que tem utilização de água, muitas vezes a gente consegue fazer implementação de projetos, monitoramento desses dados, o que eu tenho de oportunidade para melhorar, por exemplo, ou meu descarte de efluentes, como que eu melhoro. Quando a gente tem esse tipo de melhora operacional, consequentemente a gente também tem melhora financeira, eu economizo dentro da companhia. Minha gestão de resíduos, por exemplo, tem oportunidades ali dentro de ter novas destinações do meu resíduo, ou fazer reutilização desse material que inicialmente ele seria descartado. E muitas dessas vezes também eu consigo ter um retorno financeiro dentro da minha companhia. Emissões, como que eu controlo melhor as emissões dos meus fornecedores, do pessoal que circula nas minhas unidades, por exemplo. Como que eu faço para ter um atendimento melhor, legal, dos meus requisitos internos? Isso significa que eu vou ter um controle melhor, eu posso evitar qualquer tipo de multa, qualquer tipo de fiscalização que coloque em risco o meu negócio. Aí, falando um pouquinho do pilar social, meu controle de acidentes, de incidentes, como que eu posso ter um controle melhor, acompanhamento desses indicadores, isso tudo muito é vinculado também com qualidade do trabalho dos meus colaboradores, melhora dos processos internos, e aí a gente também falar um pouquinho de diversidade e inclusão também. São muitas frentes, são muitas oportunidades, se a empresa é aberta ou fechada ao mercado. Quando a gente pensa nesse contexto de gestão de indicadores de sustentabilidade, são muitos benefícios associados. E aí, claro, né, quando a gente tem uma boa governança também desses dados, a rastreabilidade dessas informações, o monitoramento desses dados, a gente consegue ter priorizações, inclusive, das ações da companhia. Eu consigo também ter um controle melhor
das minhas oportunidades encontradas, onde eu invisto, onde é o meu maior risco que eu tenho, perante a imagem da companhia, a própria saúde da companhia, eu consegui enxergar ela se mantendo daqui meses, anos. Enfim, se deixar eu vou aqui ficar falando por muito tempo, mas eu acho Sim, é que muito grande os benefícios, né? exatamente, mas eu acho que esse é um pouquinho do contexto. Willam, inclusive, se você quiser me complementar aí no dia a dia de vocês, que vocês também enxergam esses pontos, mas é muito importante da gente entender é, o contexto desses indicadores, do controle ESG de fato da companhia, ele é desenvolvido para que você tenha é, uma direção melhor para onde você quer ir. No final das contas, eu gosto muito de falar sobre isso, a gente, como sociedade, como companhias, como mundo num todo, a gente não consegue se manter sem o nosso equilíbrio, né? Sem os nossos recursos, sem a gente ter nosso meio ambiente, sem a nossa fauna, a nossa flora, todo o nosso ecossistema de fato, nenhum negócio Sim, se mantém. Então, eu acho sim. que o mais importante e relevante a gente entender é que, quando a gente está falando em tópicos de sustentabilidade, eu não estou falando dentro da minha casinha, eu estou falando do nosso planeta, das futuras Sim. gerações, da manutenção da nossa vida, da nossa qualidade de vida. A gente tem visto cada vez mais, né, esses impactos. No nosso próprio dia a dia, essa semana a gente teve enchentes absurdas em Curitiba, a gente está tendo nevascas históricas nos Estados Unidos também, que a gente tem acompanhado. Isso também impacta os negócios. Então, é imprescindível Redução esse de controle. risco, né? Sem dúvida nenhuma, é, Exatamente. é necessário, não é mais uma questão apenas de Não, diferenciação. A diferenciação, sem não. dúvida nenhuma, é um dos benefícios. Capital aberto ou Sim. capital fechado, viu, gente? Só estou preocupada com o nosso tempo, porque a gente tem que fechar aqui em um minutinho. Então, o primeiro recado que eu gostaria de dar: nós temos ainda diversas perguntas, adoraria responder todas. Normalmente, quando a gente tem um café com BV com diversas perguntas, a gente consolida ou a gente promove até um café com bebê focado nos temas aqui, ou a gente faz ali um documento público de perguntas e respostas. ênfases rápidas ao que mencionaram aqui. Sobre a importância de ter um manual integrado de sistema de gestão, trazendo a visão de sustentabilidade. Concordo para quem fez esse comentário aqui, realmente é favorável. A gente vê muita empresa divulgando informação sem uma solidez por trás, tem que ter essa solidez, e isso foi dado até ênfase, parabenizando o PECEM pela a sua gestão. Foi mencionado aqui também sobre como trabalhar as temáticas já de taxação, de cobranças, de exportação para os produtos. Realmente, sim, tem barreiras técnicas atreladas ao carbono hoje, CBAM, as regras do mercado europeu, então, e também de rastreabilidade sobre desmatamento. O BV tem diversos protocolos. Quando a gente fala do agro aqui, o Fernando fez a questão sobre a exportação para a base de florestal e as commodities de agro. Existem certificações para trazer essa garantia da rastreabilidade, como, por exemplo, o RSPO de rastreabilidade do óleo de palma, ou a RSTS de rastreabilidade da soja. Então, existem as certificações específicas ali para a gente atender esses mercados, ok? Que mais que eu posso posicionar aqui para a gente poder dar um fechamento? Houve um olhar aqui sobre a IREC, para compra ali e minimização do escopo 2 e também sobre o sistema brasileiro aí de mercado de carbono. Eu acho que isso cabe um café com BV específico, porque aqui o tema vai longe. A gente vamos ver como é que a gente talvez eu feche aqui com a área de marketing para a gente publicar perguntas e respostas relativa a isso. Para fechar, eu queria uma palavra final do William, nosso convidado principal aqui, para a gente não prorrogar ainda mais aqui o nosso tempo que a gente já passou. Queria agradecer muito aí, né, a assistência de todos que estiveram aí conosco durante esse pouco mais de uma hora, né, a você, Amanda, a Nicole, né, que abrilhantou aí com as suas posições. De fato, os benefícios a gente não tem nem como mensurar, né, a gente mensura uma parte deles, né, mas tem aquele benefício que a gente não consegue mensurar, né, que é o sentimento de pertencimento que o trabalhador, quando vem trabalhar, se sente, né, quando ele compartilha dessas informações da atividade dele dentro do aspecto impacto ali.
sendo minimizado para a família dele, para os filhos, quando tem essa temática dentro da escola, que a gente sabe que isso é muito comum e ele pode te proporcionar exemplos da vida dele aqui, da empresa onde ele trabalha. Então, isso para a gente não tem preço, né? E a gente vê muito isso nos comentários de cada um que faz parte hoje do Complexo do PECEM. Para a gente é motivo de orgulho. Obrigado pela atenção. Obrigada a todos, obrigada por quem está aqui acompanhando a gente, pelas perguntas. A gente vai dar um jeito de responder a todo mundo que se colocou aqui uma pergunta e a gente não conseguiu responder. Acompanhem no YouTube nossos podcasts, nosso Café com BV. O objetivo nosso é realmente promover essa troca e a evolução de todos aqui que estão acompanhando a gente. Muito obrigada, até a próxima.